Dando sequência ao nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, hoje nós vamos seguir, como está aí na sua tela, já vamos avançando aí, né, para dar continuidade na nossa sequência. Nós vamos entrar no tema Ação, Origem, Divisão, União. Uma pequena introdução aqui, né, nós estamos estudando no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, o primeiro capítulo sobre teoria da imagem original. Já fizemos ao todo 10 aulas anteriores, analisando vários aspectos. Nas últimas, nós estivemos aí estudando a parte 2, que fala exatamente sobre estrutura, a estrutura da imagem original, a estrutura de Deus. Para uma pequena revisãozinha, a gente já falou sobre ação dar e receber, já falamos sobre base de 4 posições, a sua estrutura, os elementos que compõem a base de 4 posições, né? Só para relembrar as posições de centro, sujeito, objeto, resultado. Também falamos, né, nas últimas aulas especificamente, né, para quem não viu, fica a dica, né, para ver. Para quem já viu e ainda tem alguma dúvida, né, a dica também é assista de novo, busque no livro, né, mais informações. Eu tenho certeza que a partir do momento que você assiste a aulinha e depois volta no livro para fazer a leitura, eu acredito, tenho muita certeza, tenho plena convicção de que você vai se sentir mais confortável, vai sentir mais facilidade ao exercer esse estudo, mesmo que de forma individual, de forma autônoma, do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. E hoje, né, como nós encerramos na aula passada o estudo das nuances dos tipos de base de 4 posições, só a título de lembrança, né, nós falamos sobre bases de 4 posições, mantenedora de identidade e bases de 4 posições, desenvolvedora. Basicamente ali a diferença é que o centro de cada uma delas é respectivamente coração e propósito. E obviamente os resultados também vão acompanhar. Quando for o centro coração, mantenedora, vai ter como resultado união. Quando tiver o centro como propósito, vai ser uma base desenvolvedora, vai ter como resultado um novo ser. Nós falamos também das nuances aonde as bases ocorrem de forma interna e externa, né? Internamente lá dentro do Sun-San, entre os elementos Sun-San interno e Ryun-San interno, já falamos bastante sobre isso. E a base de 4 posições externas, que é basicamente a estrutura Sun-San original, Ryun-San original, dar e receber nesse escopo. E aí agora, né, dando sequência nesse estudo, nós vamos entrar no item D, onde nós vamos estudar ação, origem, divisão e união. E se você dá uma olhadinha aí na tela, basicamente, né, eu vou até dar uma circundada para vocês observarem. A estrutura, eu já trouxe a imagem, exatamente porque na aula anterior eu já lancei alguns questionamentos, algumas reflexões, né, sobre o que a gente iria estudar hoje. E aí, essa reflexão eu quero tomar ela novamente antes de darmos início propriamente ao estudo. Basicamente, então, o que ele está mostrando nesse gráfico? É que se a gente olhar mais detalhadamente, aí a gente observa as posições que nós estudamos longamente nessas últimas aulas sobre a base de 4 posições, né? Vemos aqui, por exemplo, né, a posição de centro, né, naquelas 2 possibilidades que a gente já vem estudando, né, sendo o centro-coração uma base mantenedora, sendo o centro-propósito uma base de 4 posições desenvolvedora. Né? E o resultado também seria, na base de 4 posições, tendo como centro-coração, seria uma base mantenedora, tendo como resultado união, e no caso, se a gente colocar propósito como centro, a base passa a ser desenvolvedora e vai ter como resultado um novo ser. E basicamente essa polaridade aí, né? Um dar e receber, uma harmonia, uma complementariedade entre as posições sujeito-objeto, seja na base de 4 posições interna, seja na base de 4 posições externa, seja na base de 4 posições mantenedora de identidade, seja na base de 4 posições desenvolvedora. Sempre esse é o modelo, base de 4 posições. Mas se você olhar um pouquinho mais apuradamente, o livro já traz essa imagem para nos fazer o entendimento, para nos conduzir no entendimento desse processo, ação, origem, divisão e união, usando essa estrutura. E aí vem alguns questionamentos. Só para título da gente refletir um pouco, vocês se lembram, em uma das aulas, acho que na primeira aula, quando nós começamos a falar sobre a base de 4 posições propriamente, que eu usei essa estrutura, né? Eu trouxe essa estrutura para exemplificar e já afirmar que a base de 4 posições, que normalmente a gente vê ela de forma bidimensional, né?
nas imagens, nas fotografias, nos gráficos, nos livros, na verdade é uma visão bidimensional, mas a estrutura ela é tridimensional, ela tem essa estrutura, né? As 4 posições que a gente estudou ali, elas seriam aí, né? Só para relembrar aqui de uma forma mais substancial, né? Isso que está aí na sua tela no gráfico, né? Uma posição de centro, uma posição de sujeito, uma posição de objeto e uma posição resultado. E aí todas as bases, todas as nuances, todos os tipos de bases de 4 posições que a gente já vem mencionando ao longo do nosso estudo. Então, basicamente, agora nesse mesmo modelo, nessa mesma estrutura, tanto essa bidimensional que você tem aí na sua tela, quanto essa que eu tenho aqui na minha mão, essa estrutura tridimensional, nós vamos passar a estudar ação, origem, divisão, união. A mesma estrutura, o mesmo formato, as mesmas 4 posições, a mesma estrutura de relacionamento, de interação, de equidistância, enfim, né? Toda a estrutura que a gente já falou, né? E longamente falamos, né? O livro trata de forma bastante aprofundada a base de 4 posições, né? A ação dar e receber dentro da base de 4 posições, mas tudo isso que nós falamos, né? Não vou repetir, está lá no livro, né? Eu sempre cito aqui como referência e como base de consulta e até de melhoria, de aprimoramento daquilo que a gente está fazendo aqui nessas aulinhas de forma bastante concisa, de forma bastante simples, com o objetivo basicamente de criar só um norte ali, uma ferramenta que dê para você a capacidade de ter uma certa familiaridade com os esquemas gráficos e o linguajar que o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação utiliza. Mas a grande questão é, pera lá, mas você está me dizendo, e eu não estou dizendo nada, na verdade, eu só estou aqui repetindo, né, tentando esquematizar, tentando simplificar um pouquinho a linguagem do que está dito no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E também dentro do princípio divino. Se vocês já tiveram contato com o estudo do livro Princípio Divino, se são conhecedores, se são até muitos de vocês talvez sejam professores sobre esse assunto, deve já ter tido essa percepção, essa observação de que todo esquema gráfico que nós fazemos no estudo do princípio divino, por exemplo, e também no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, ele vai usar esse mesmo esquema, né? As 4 posições. A questão é, pera lá, mas é base de 4 posições? É ação, origem, divisão, união? Como assim você vai me dizer que na mesma estrutura, nesse mesmo esquema, nessa mesma estrutura, né? Esse mesmo modelo que está aí, né? Um coração, né? Perdão, vamos tirar as posições preenchidas, vamos manter as posições originais. Uma posição de centro, uma posição sujeito, uma posição objeto e uma posição resultado. É a mesma estrutura na ação, origem, divisão, união, tal qual é na base de 4 posições? Sim. Ué, tem diferença? Tem. Mas é o mesmo modelo? É. E qual é a diferença? É isso que nós vamos estudar hoje. O objetivo dessa nossa aula hoje, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, ele vai se debruçar um pouco mais no estudo da ação, origem, divisão e união. Bem mais, obviamente, do que está lá no livro Princípio Divino. Se você estudou, se você conhece, se você já teve algum contato com o livro Novas Essências do Pensamento com o livro Princípio Divino, certamente você deve ter observado que lá no Princípio Divino, o estudo sobre ação, origem e divisão, ele é bastante superficial, ele é bastante... ele tem um objetivo. Na sequência, vocês vão entender, eu vou enfatizar tal qual o Princípio Divino enfatiza. Mas antes, a gente precisa entender. Base de 4 posições e ação, origem, divisão e união é a mesma coisa? Não. Usa a mesma estrutura? Sim. Qual é a diferença? Essa é a pergunta. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Então vamos ao texto. Essa imagem eu trouxe, mas na verdade vamos ler um pouquinho aí sobre o que o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação fala sobre ação, origem, divisão e união. Como já explicado, a ação dar e receber ocorre sobre a base de 4 posições. Em outras palavras, a fim de que a ação dar e receber ocorra, as 4 posições de centro, sujeito, objeto e resultado devem ser necessariamente estabelecidas. Nenhuma novidade até aqui, não só pelo que eu acabei de introduzir, mas também por todo o estudo que nós já fizemos nas aulas anteriores, ok?
todo fenômeno ocorre no tempo e no espaço. Parênteses aqui. Eu devia ter grifado, então anota aí, né? A dica é, quando eu faço esses parênteses, né, é o momento onde você puxa o seu caderno, né? Eu sempre falo, traz o seu caderno, fica com a caneta na mão, porque as dicas da prova eu vou dando ao longo das aulas, né? Brincadeira, não tem prova nenhuma, mas enfim. Aqui é um ponto muito importante e essa informação, ela é pertinente para que nós possamos conseguir distinguir, perceber a nuance aonde tem essas 4 posições que ele acabou de elencar ali, centro, sujeito, objeto e resultado. Quando essa estrutura com essas 4 posições que estão em dar e receber, vai ser uma base de 4 posições, e quando essa mesma estrutura vai ser uma ação, origem, divisão e união. Beleza? Esse é o macete. Todo fenômeno ocorre no tempo e no espaço. Ok? Vamos ao texto, vamos ao estudo e a gente vai recorrer a isso. Mas eu espero que essa enroladinha que eu dei aqui agora tenha sido tempo suficiente para você anotar essa dica que eu estou dando. A ação dar e receber vista a partir do ponto de vista de espaço é a base de 4 posições. Ponto. Acabou. Podemos ir embora, encerrar essa aula de hoje, né? Ele já deu a dica ali, né? Quando nós analisamos essa estrutura, e aí eu já tenho ela aí na tela para nos assessorar. Lembra, tá ali, ó, né, as 4 posições que ele elencou no texto. Eu sempre prefiro colocar uma imagem, porque ela nos permite visualizar com mais clareza como funciona, enfim, né, nós estamos mais familiarizados com a imagem. Tanto que vai chegar um ponto, quando vocês estiverem estudando o livro, eu tenho certeza, você lê um determinado trecho e a imagem já vem à mente, né? Essa é a ideia, né, que a imagem nos permite ter uma capacidade de cognição bem melhor, né? Então, basicamente, está aí na sua tela, né? As 4 posições que ele elencou ali, até hoje, até esse momento, até essa aula, conhecida por nós aqui como base de 4 posições. Enfim, o modelo você vai aplicar ali, né? Se é mantenedora, se é desenvolvedora, se é interna ou externa, é só preencher ali com as posições correspondentes. Aqui a gente está com as posições genéricas, né? Eu errei aqui, desculpa corrigir ali, tá? Aqui em cima é centro, tá bom? Aqui é sujeito, aqui é objeto e aqui é resultado. Base de 4 posições, tá? Então ele está dizendo que esse modelo, quando eu analiso a partir do ponto de vista do espaço, do que diz respeito à visão espacial, ela é uma base de 4 posições. Logo, né, o que eu já posso categoricamente afirmar aqui de antemão, sem continuar lendo o resto do texto? Que quando eu olhar para essa mesma estrutura, centro, sujeito e objeto, e o resultado, a partir da perspectiva, a partir do ponto de vista de tempo, aí eu vou me referir a essa estrutura como ação, origem, divisão e união. Beleza? Conseguiram já linkar com o princípio divino? Ainda não? Vamos avançando então, vamos ao texto. A ação dar e receber também pode ser observada a partir do ponto de vista do tempo. E a percepção temporal de ação dar e receber é ação, origem, divisão, união. Ou em coreano, né, a sua origem, chung bum ha. Em outras palavras, perdão, a ação dar e receber como processo da formação da base de 4 posições é ação, origem, divisão, união. Primeiro, o centro é estabelecido, e a seguir, sujeito e objeto são estabelecidos, e finalmente o resultado é estabelecido. Assim, a ação dar e receber em termos de 3 estágios é ação, origem, divisão, união. Percebeu ali já algum nexo, alguma ligação com o estudo teológico do princípio divino, quando ele fala sobre a questão de estágios, etapas, momentos, períodos de tempo para que determinadas coisas ocorram. Então, voltando no nosso esqueminha aqui, né, no nosso esquema substancial, ao invés de usar a imagem que está aí na sua tela, basicamente a gente pegou a origem. E essa origem, ela vai sofrer um período de tempo, vai passar um período de tempo aonde vai ter um processo, e esse processo se chama divisão. E essa divisão vai fazer surgir o quê? As posições sujeito e objeto. Mas é um tempo da origem até a divisão.
E o que vai acontecer? Essa divisão, esses elementos divididos chamados sujeito e objeto, vão interagir. Existe uma força, né, como o princípio divino explica lá, ele fala sobre energia primária universal, né? O pensamento de unificação ele aprimora um pouco mais isso, nós já estudamos isso lá no estudo do Sun San e Hyun San, então não vou voltar nesse tema. Quem viu, rever de novo a aulinha, quem não viu, fica a dica, né? Tem a aulinha lá falando sobre Sun San e Hyun San. Mas vamos lá. Então aí, os elementos divididos depois de um tempo, que a origem desencadeou um processo de divisão, fazendo surgir elementos polarizados, sujeito e objeto, eles vão estabelecer um dar e receber. Eles têm atração, eles têm a necessidade de encontrar um parceiro que o complemente, que realmente complemente as suas características, porque um normalmente é criado para complementar ou ser complementado pelo outro, né? Então eles vão iniciar um processo de interação. E após um outro período de tempo, eles vão percorrer um momento onde eles vão se tornar união. E essa união vai estar relacionada com a origem. Né? Eu gosto de usar essa estrutura tridimensional da base de 4 posições exatamente por conta disso. Né? Ela fica mais palpável, né? Substancial para o nosso entendimento. Então percebe, né? Aqui já tem uma dica muito importante. Então quando nós olhamos para essa estrutura que está aí na sua tela, centro, sujeito, objeto, resultado, eu estou analisando no aspecto de tempo. O que veio primeiro? O centro. E aí ele vai sofrer um processo. Esse processo leva tempo. É um processo. Ele é desencadeado. Durante o processo, ele vai fazer a divisão. Ele vai formar uma polaridade nos elementos complementares, sujeito e objeto. Esses parceiros eu já mencionei, então vai começar uma outra ação, né, a ação dar e receber, e ao longo de um tempo, nessa interação, até que eles realmente se complementem, formando uma união, um resultado, um novo ser. Beleza? Percebe? Eu estou olhando para a mesma estrutura de 4 posições. Origem, divisão e união. Só que quando eu chamo esse processo ação de origem, divisão e união, eu estou olhando para essa estrutura de forma temporal, a partir da perspectiva do tempo, a partir da perspectiva de que existe um processo. E esse processo é muito claro, 3 etapas, 3 estágios. Ok? Já conseguiu fazer o nexo? Lembrou? Quando nós estudamos lá no Princípio Divino, na parte teológica dos ensinamentos do reverendo Dr. Samya Moon, ele fala do o período de crescimento para os seres criados. Todos os seres passam por um período que é chamado formação, crescimento e aperfeiçoamento. Tudo isso resultante da ação Chum Bum Rap, ou origem, divisão e união. 3 momentos bem distintos. Nós estamos olhando uma estrutura de 4 posições: centro, sujeito, objeto, união, resultado, perdão. Né? Temporalmente, ação, origem, divisão, união. Ah, não, agora eu quero olhar espacialmente. Espacialmente, olhando do aspecto dimensional, da ocupação de espaço, a criação do mundo tridimensional, nós estamos falando da base de 4 posições. A base de 4 posições é uma estrutura tridimensional. Né? Eu já falei isso, né? Tá aqui, né, um modelinho que a gente sempre menciona quando a gente estuda a base de 4 posições de forma bidimensional, mas que na verdade ela tem essa estrutura, ela tem esse modelo, porque a base de 4 posições, o papel, a função prioritária, primordial, é criar o universo espacial. Então percebe que base de 4 posições e ação, origem, divisão, união é a mesma coisa, só que são elementos fundamentais, ou perdão, é a estrutura fundamental, ou analisando separadamente, a gente está falando 2 estruturas, apesar de ser uma só, mas porque nós analisamos a partir da perspectiva espacial, eu chamei base de 4 posições, porque eu observei a partir da perspectiva, a partir do ponto de vista temporal, eu chamei ação, origem, divisão e união. Né? Mas basicamente, essa estrutura, ou essas 2 estruturas, são o fundamento para a existência do universo físico, do universo espiritual, do cosmos, como fala o princípio divino. Por quê? O tempo e o espaço surge
a partir dessa estrutura. Essa estrutura é fundamental, é essencial para a existência desse modelo espaço-tempo. Espaço, porque tudo aquilo que nós falamos, base 4 posições. Tempo, porque agora nós estamos falando ação, origem, visão, união. A visão temporal desse modelo. Beleza? Ficou claro? Né? Eu sei que parece complexo e o livro tem bastante informações. Eu não trouxe todas as informações, mas eu sempre faço a sugestão, né? Depois você vai lá, se debruce sobre o livro, estude com calma, com paciência, né? Dedique um tempo para isso. Mas o que eu estou aqui tentando fazer é exatamente permitir, facilitar, deixar um pouco mais simples e acessível essa linguagem do livro Novas Essências para o nosso entendimento. Beleza? Vamos seguir então? No princípio divino, está escrito que base de 4 posições é realizada por Deus, esposo, esposa e filhos. Eles completam os 3 estágios da ação: origem, divisão e união. Parênteses aqui. Então vamos lá de novo. Meu modelinho aqui está na mão. Está ali, ó. Deus, né? O centro, né? Esposo, vamos pegar certinho aqui, né? Esposo e esposa, né? Na sua visualização para ficar melhor. Esposo e esposa e os filhos. O que nós estamos falando aqui? Base de 4 posições. A base de 4 posições tradicional que já é do nosso conhecimento, né? Tá claro para você? Tá conseguindo visualizar? Só que ela também é, de forma temporal, a ação, origem, visão, união. Na família, como funciona isso? Deus, né, aquele exemplo que eu falei, Deus a origem, ao longo de um processo de divisão, se dividiu, manifestando as suas características masculinas e femininas em homem e mulher, esposo e esposa, e depois dessa complementariedade, ao longo de um tempo, formando uma família, também vai vir os filhos. Né? Percebe? A base de 4 posições, então, é esse modelo, é essa estrutura espacial que depois desencadeia, depois não, né? Eu estou fazendo a inversão aqui, na verdade, a função espacial, ela já é resultado do processo temporal que vem antes. Ou a ação, origem, visão, união, ela é a desencadeadora. Então, Deus, na sua origem, como a origem, né? Se divide nas características duais, todas elas que estão permeando o universo. Nós usamos aí o exemplo, né? O texto está usando esse exemplo referenciando o princípio divino, o esposo e esposa, e o processo de interação entre eles, a formação da família, a geração dos filhos. Beleza? Então essa passagem indica que a base de 4 posições é a ação da receber quando vista a partir do ponto de vista de espaço. E dentro dessa mesma estrutura, dentro desse mesmo modelo, usando esse mesmo exemplo da família, tendo Deus na origem, esposo e esposa nas posições divididas de homem e mulher, esposo e esposa, pai, mãe, enfim, vão estabelecer a união, né? O processo de gerar os filhos. Então é a ação, origem e visão, quando vista a partir do ponto de vista do tempo. Então, assim, o conteúdo da ação, origem, visão e união é a união inteira. Assim, o conteúdo da ação, origem, divisão e união é inteiramente o mesmo da ação dar e receber. Por isso, né, eu brinquei, já coloquei esse gráfico lá na primeira tela, para fazer confusão? Não, para começar a fazer as reflexões que a gente está fazendo. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Agora, depois de analisar um pouco melhor aí, né, a gente percebe essa estrutura da base de 4 posições que a gente veio estudando aulas e aulas a fio. Agora nós estamos mostrando que são momentos onde nós vamos encontrar a posição ali, ou não é bem a posição, seria o momento, seria por causa da questão do tempo, né? Nós estamos olhando para essa estrutura a partir da perspectiva temporal. Então, a origem é um momento aonde, no primeiro estágio, as características de absoluto. E aí, entenda, né? Quando ele fala absoluto, já está embutido, já está incluído. Absoluto, único, eterno e imutável. Aí vai chegar no segundo estágio, né, a parte onde o momento, né, na parte não, vamos esquecer a parte espacial, a estrutura espacial, agora vamos para a questão temporal. Então, no momento onde está ocorrendo a divisão, esse segundo estágio, essas características que outrora, né, no estágio de origem eram absolutas, né, estavam no estado absoluto, agora passam a ser relativos. Então, você relativiza essas características, né? Elas vão ter uma série de nuances e a gente já mencionou alguma coisa quando estudamos Sun-san, Hyun-san, mais especificamente quando estudamos Yang, Yin. Né? Então, quem não viu, veja. Quem já viu,
Ficou na dúvida? Assiste de novo. E aí nós vamos para o último momento, né, nessa estrutura, o momento da união, aonde nós nos referimos a isso como terceiro estágio, é o momento da harmonia. Então aí fica um pouco mais claro, fica mais compreensível aquela primeira imagem que eu já coloquei ali, não com o objetivo de confundir, mas já startar todas essas reflexões importantes para esse estudo, né? Avançando aí, na próxima tela diz assim, acompanha comigo ali, ó. Deste modo, centrando no propósito baseado no coração, né, sujeito e objeto se engajam em harmoniosa ação dar e receber, formando assim uma união ou um novo ser. Nada novo aqui, falamos isso várias vezes nas aulas anteriores. Portanto, e aí vem aquela dica, está grifado, eu sempre digo, dica para a prova. A nota é referência, conceito que você precisa armazenar. Vai cair na prova. Portanto, os tipos de ação, origem, divisão e união correspondem com aqueles da ação dar e receber. Óbvio. Qual é a surpresa? Nenhuma. Você está com cara de surpreso aí? Não precisa. É o mesmo modelo. Nós não falamos lá, né? A base de 4 posições mantenedora de identidade interna. Olha, falamos bastante. Base de 4 posições mantenedora externa. Também falamos bastante. A mesma coisa fizemos nas aulas recentes aí. Base de 4 posições desenvolvedoras, seja ela interna, uma aula inteira sobre isso, e a externa, outra aula inteira sobre esse assunto. O que eu vou dizer para vocês aqui agora? Eu não vou nem mudar esse gráfico, eu vou usar o mesmo gráfico da base de 4 posições, o pensamento da unificação usa o mesmo gráfico também. A mesma classificação, a mesma definição de tipos que o pensamento de unificação faz em referente às bases de 4 posições, também se aplicam à ação origem, divisão, união. Então a gente poderia dizer o seguinte, essa daqui ó, é a ação origem, divisão, união mantenedora de identidade interna. Essa daqui é a ação origem, divisão, união mantenedora de identidade externa. E sucessivamente, né? Vamos para a externa? Perdão, vamos para a desenvolvedora. A base de 4 posições desenvolvedora é interna, né? É essa daqui. E é base de 4 posições. Ação, origem, divisão, desenvolvedora interna é essa daqui. E também ação, origem, divisão, união, desenvolvedora externa é essa daqui. O que muda? A mesma coisa. Não tem nada que a gente precisa acrescentar aqui de conceituação, né? Na ação, origem, divisão, união, mantenedora de identidade, o centro é coração. Na desenvolvedora é propósito. Na ação, origem, divisão, união, mantenedora de identidade, o resultado é a união, seja ela interna ou externa. E na ação, origem, divisão, união, desenvolvedora interna, o resultado é um novo ser. Na externa, também. Ok? Alguma surpresa? Nossa, simples, simples. Nós nos delongamos no estudo das bases de 4 posições, na questão da estrutura, do funcionamento, enfatizei e repeti várias vezes essas definições. Ok, gravou? Não gravou? Assiste de novo. Mas o objetivo é exatamente esse, né? A gente possa, agora, quando analisamos a ação origem, divisão, união, é mais fácil, é mais simples. A única coisa que muda é, enquanto eu olhava espacialmente para aquela estrutura de centro, sujeito, objeto e resultado, eu estava vendo uma base de 4 posições. Quando eu olho agora, colocando o óculos da visão temporal, analisando essa estrutura de 4 posições aí, com o aspecto, a perspectiva do tempo, né? Momentos distintos, né? Um estágio, outro estágio e outro estágio, eu estou olhando para ação, origem, divisão, união. Beleza? Assim, então, há 4 tipos de ação, origem, divisão, união. Né? E ele vai falar tudo de novo. Desculpe ser repetitivo, mas ele vai dizer ação, origem, divisão, união, mantenedora de identidade interna. Ação, você quer que eu circunde aí na tela? Então tá lá. Ó. Ação, origem, divisão, união, mantenedora interna, essa aqui. Aí ele segue. Ação, origem, divisão, união, mantenedora de identidade externa, é essa aqui, né? Já mencionei. Ação, origem, divisão, união, desenvolvedora interna, é essa aqui, o centro e propósito. Ação, origem, divisão, união, desenvolvedora externa, é essa aqui, o centro também é propósito. Show? Fechou? Né? Deu tempo de você anotar tudo aí no caderninho? É bastante informação? No livro está tudo lá, tá? Tem até mais informações. Então fica tranquilo, né? Anota só as dicas que eu vou dando ali, que é isso que vai cair na prova, tá bom? Vamos seguindo?
Na sequência, o livro trata sobre origem, divisão, união e tese, antítese e síntese. Esse conceito que o marxismo adotou ali para explicar o desenvolvimento da história, para explicar a própria estrutura do materialismo, né, na sua visão, principalmente na sua visão histórica, né, do desenvolvimento das sociedades. E eu não vou abordar nessa aula de hoje, essa discussão. Eu achei pertinente pela complexidade, mas também pela pertinência e importância do assunto, eu vou dedicar uma aula inteira para esse assunto. Então já vamos fazendo nosso compromisso aqui. Na nossa próxima aula, que eu vou deixar aqui gravada, ela vai tratar exatamente sobre isso, a visão de ação, origem, divisão, união, como uma contraproposta à teoria de tese, a teoria da dialética, né? E basicamente quando você fala tese, antítese e síntese, é a visão dialética do Hegel, né? Toda a visão hegeliana que foi aproveitada pelo marxismo, por Marx e os demais pensadores, para justificar o comunismo, a revolução a revolução violenta, a mudança da história, né? A justificativa que eles dão para a evolução da história, que é hoje amplamente divulgada, disseminada, aceita pela maioria dos acadêmicos. E a gente vai fazer por isso uma aulinha específica, eu vou gravar uma aulinha específica sobre essa discussão, porque eu acho que é um material muito importante, e se eu falasse aqui superficialmente, a gente estaria desperdiçando essa oportunidade de ter um conteúdo gravado para futuros estudos e que a gente use esse conteúdo também para contrapor as ideias materialistas que estão aí espalhadas pelo mundo afora, né? Por isso, eu só estou dando aqui cena dos próximos capítulos, né? Vou deixar uma sala gravada exclusiva sobre esse tema, tá bom? Então já fica aqui uma chamadinha, né? E esperando, obviamente, né, que você venha assistir a próxima aula, curtir, compartilhar, enfim, né? Beleza? Então só cena dos próximos capítulos. Vamos lá agora falar sobre unidade na estrutura da imagem original. Muito importante isso daqui. Como explicado anteriormente, a estrutura da imagem original é um relacionamento correlativo entre Sun-San e Hyun-San na imagem divina. Beleza? Só a título de lembrança, nós já estudamos isso, está lá na aulinha Sun-San e Hyun-San, né? Pegamos a estrutura, fizemos até gráficos mostrando, né, a parte da imagem divina, né, da teoria da imagem original, nós definimos caráter divino, imagem divina, e na imagem divina a gente mostrou que a imagem divina é composta dessa dualidade entre Sun-San original e Hyun-San original, e existe um dar e receber entre essa dualidade. Esse relacionamento correlativo, a estrutura, ele chama a estrutura da imagem original. Beleza? Vamos adiante. Através do esclarecimento desta estrutura, tornou-se possível chegar a padrões para resolver vários problemas reais, sendo que a maioria dos problemas é de relacionamentos. Problemas de relacionamentos. Eu já tenho dito isso em algumas aulas. A última especificamente, eu lembro que eu mencionei isso. Quando a gente olha para o universo, todo o nosso estudo aqui da teoria da imagem original, a gente não vai achar nenhum problema no funcionamento do universo. O universo funciona muito bem, obrigado. Mas quando a gente observa relacionamentos humanos, a gente observa muitos problemas. Muitos problemas em todas as esferas. Em todos os escopos de relacionamentos humanos, a gente vai observar problemas. Por que esses problemas? Por que a gente tem que estudar esses problemas? Por que eu preciso estudar essa estrutura da imagem divina? A estrutura da imagem original, perdão. Para que a gente possa realmente ter respostas para esses problemas que afligem o mundo humano, o mundo relacional entre os seres humanos. Então vamos seguindo ali. Sendo que a maioria dos problemas de relacionamento são causados por relacionamentos inadequados. Em outras palavras, uma vez que a estrutura da imagem original é esclarecida, esclarecendo assim a estrutura original dos relacionamentos em todas as coisas, então todos os tipos de problemas têm possibilidade de serem resolvidos de forma essencial e eterna. O que deve ser adicionado aqui, muito importante, dica da prova, está grifado, anota no seu caderninho. Referente à estrutura da imagem original é porque o conceito de estrutura é necessário e o que é a imagem original quando vista a partir do ponto de vista da estrutura. O que é a estrutura?
O que você entende por estrutura? Esse é um ponto importante. Nós estamos estudando o item 2 do capítulo 1, lá do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E se você se lembra do título, o título é Estrutura. Estrutura da imagem original. E dentro dessa estrutura nós estamos estudando dar e receber, base de 4 posições em todas as suas nuances que a gente já viu. Agora acabamos de ver aí a ação, origem, divisão, união e todas as nuances possíveis também, usando como modelo ali, né, aquilo que a gente já fez referenciado à base de 4 posições estudada anteriormente. Então, o que é essa estrutura de fato como solução para os problemas reais? Vamos seguindo? Tradicionalmente, a palavra estrutura tem sido utilizada na explicação das inter-relações entre coisas como materiais, numa construção ou numa máquina. Então, se a gente for pegar as aulas anteriores, se você está acompanhando a nossa sequência de estudos, eu tenho usado bastante, por exemplo, para exemplificar, eu tenho usado a estrutura do prédio, né, a construção de um edifício. Tanto falando da base interna quanto da base externa, fazendo um protótipo, ou fazendo prédio substancialmente, mas a gente foi estruturando essa ideia, a gente foi colocando elementos, a gente foi agrupando partes para que esse edifício, esse carro, esse corpo humano, enfim, esse ser criado, esse novo ser criado, ele fosse tomando forma de acordo com aquilo que eu havia planejado, da forma como eu havia prototipado na minha ideia. Beleza? Tem sido utilizada quando analisamos os mecanismos dos seres materiais, a estrutura do corpo humano, como eu já mencionei, da economia, de uma molécula, a estrutura de um átomo e assim por diante, né? N exemplos a gente poderia dar aqui para elencar. Assim, quando investigamos as coisas, comumente utilizamos o conceito de estrutura. Se o conceito de estrutura é estendido, podemos utilizá-lo ao analisar coisas imateriais, tais como consciência, espírito e assim por diante. A gente está acostumado, um parênteses aqui, a gente está acostumado a usar a expressão estrutura em coisas materiais, em coisas físicas, substanciais. Mas o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, a partir até mesmo do próprio princípio divino, você já começa a observar, né, alguns insights quando estudamos o primeiro capítulo, Princípios de Criação, que nós estamos montando estruturas. Nós estamos montando essa estrutura que vai abrangendo consciência, espírito, natureza humana, enfim, né, uma série de itens que ele vai falando ali. Vamos por partes. De fato, tais termos como estrutura da mente, estrutura espiritual e assim por diante, também têm sido utilizados no livro Princípio Divino e agora no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. A partir dessa perspectiva, utilizamos o conceito de estrutura para tratar os atributos de Deus invisível. Por isso que eu fiz essa referência. A parte 2 do primeiro capítulo fala sobre estrutura. Nós estamos olhando para Deus. Estamos dando para Deus qualidades, né? A gente já falou isso lá no começo, né? Acho que nas primeiras aulas. Deus, normalmente a teologia define como bom, poderoso, grandioso, misericordioso, uma série de adjetivos. Estruturalmente, o pensamento de unificação, o princípio divino nos traz estrutura, atributos da natureza do ser Deus, da imagem original. Podemos entender os atributos de Deus em detalhes, especialmente Sun San e Hyun San, pela utilização do conceito de estrutura. Beleza? Não vou voltar nessa aula, está aqui só fazendo uma referência. Entretanto, mesmo quando fazemos isso, e realmente quando esclarecemos os vários tipos de ação dar e receber entre Sun San e Hyun San, a gente já falou sobre isso. Parênteses aqui. Falamos que tem dar e receber dentro do Sun San. Ação dar e receber interna, base de 4 posições interna, Sun San interno, Hyun San interno, intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. Esgotamos esse assunto? Não esgotamos, mas abordamos com bastante profundidade, é verdade, né? E também tem a base de 4 posições, ação dar e receber externa, essa daí propriamente entre a ação dar e receber entre Sun San original e o Hyun San original. Então não devemos esquecer que na realidade a imagem original transcende tempo e espaço. Parênteses aqui. Acabamos de fazer uma grande conceituação, uma importante definição para distinguir base de 4 posições
de ação, origem, divisão, união, não fizemos? Falamos, base de 4 posições é olhar para aquela estrutura das 4 posições, centro, sujeito, objeto e resultado, a partir do ponto de vista espacial. Falamos que olhando para essas mesmas 4 posições, centro, sujeito, objeto e resultado, a partir do ponto de vista do tempo, aí eu já observo uma ação, origem, divisão, união. Beleza? Deus, a imagem original, é um ser transcendente de tempo e espaço. É isso aí. Vamos ver onde ele vai chegar? Então, qual é a realidade da imagem original que discutimos aqui utilizando o conceito de estrutura de tempo e espaço? Qual é? Vamos ver? Em uma palavra. A imagem original é uma unidade. Unidade. O que é uma unidade? Você vai me dizer, é uma coisa, é o número 1 lá nos números da matemática. Unidade é uma coisa que é una, é uno, é uma coisa única. Mas a gente cansou de mostrar a estrutura de Deus. Nós passamos aulas e aulas estudando a estrutura de Deus. E agora ele vai me dizer que a imagem original, toda essa estrutura que nós mostramos, toda essa estrutura que nós conceituamos, que nós fizemos funcionar através da ação dar e receber e todas as estruturas dinâmicas que aconteceram, porque quando ela entra no modelo desenvolvedora, perdão, quando a gente colocou o propósito lá no centro, tornando essa base ou essa ação, origem, divisão, união desenvolvedora, a gente viu movimento, a gente viu aprimoramento, a gente viu aperfeiçoamento, a gente viu temporalmente uma evolução, um crescimento. Né? No estudo da desenvolvedora, já dei umas pinceladas falando sobre o tempo, quando a gente fala, né, que a característica desenvolvedora da base de 4 posições, e também não é diferente na ação, origem, divisão, união desenvolvedora, é que ela vai, com o passar do tempo, ela vai aprimorando, vai surgindo novos conceitos, vão desenvolvendo novos princípios ou passando a conhecer, no caso do ser humano, novos princípios que vão dando ao ser humano a capacidade de empreender melhorias, aprimoramentos, desenvolvimentos e assim por diante, né? Mas nós estamos falando de Deus, e Deus é transcendente de tempo e espaço. Então a característica predominante de Deus, a característica predominante da estrutura da imagem original é unidade. O que ele quer dizer com isso? Vamos analisar? Sendo que não existe espaço, não existe posição, nem frente ou atrás, direita, esquerda, acima, baixo, dentro, fora, largo, estreito, longe, perto. Não existe nenhuma forma como triângulo, quadrado, losango, enfim, né? Infinito e infinitesimal são a mesma coisa, porque é unidade. Tudo está contido ali. A imagem original é o mundo multidimensional, no qual todos os espaços estão sobrepostos em um único ponto. Ao mesmo tempo, é o mundo a partir do qual acima e abaixo, frente e trás, direita e esquerda, dentro e fora, estão estendidos infinitamente. Você vai falar assim para mim, nossa, mas agora ficou complexo, até agora estava indo bem. Mas de repente você, nada assustador. O melhor exemplo, e eu gosto muito de usar os exemplos que o próprio reverendo Dr. Samir Amun dá nas explicações. Um exemplo muito claro sobre isso me veio à mente quando eu estava estudando esse tema, da exemplificação da semente de uma árvore. O reverendo Dr. Samir Amun sempre falava sobre os elementos essenciais que compõem dentro da semente. Dentro dessa semente, de uma árvore, não é diferente com nenhum dos outros seres vivos. O ser humano também é assim. Né? A célula número 1, ali, depois da fecundação de óvulo através do espermatozoide, também é assim. Tal como a semente de uma árvore, que dentro daquela semente tem tudo que ela vai precisar para ser uma árvore, seja seja o tipo de árvore que ela seja, né? Qual é a qualidade dessa árvore? Ela é uma mangueira, ela é uma laranjeira, ela tem dentro daquela minúscula semente todos os elementos que vão proporcionar o surgimento dessa árvore. Está tudo codificado ali dentro. Essencialmente o código está ali. Você só precisa startar o processo, desencadear o processo para que aquela semente germine e o processo do surgimento da árvore, por maior, por mais frondosa, por gigante que seja essa árvore,
Tudo que essa árvore precisa para ser quem ela é, está dentro daquela semente, tal como o ser humano na primeira célula fecundada. O que é essa unidade? O que é essa imagem original que possui um mundo multidimensional no qual todos os espaços estão sobrepostos num único ponto, na qual todos os momentos, presente, passado e futuro, estão sobrepostos no mesmo instante? A semente, a origem, o início de tudo. O universo não começa do nada. Muitas pessoas falam, o universo surgiu do nada. Matematicamente, o nada não gera nada. Tudo que você multiplicar por zero sempre vai ser zero. O nada, nada acrescenta, nada gera, nada se transforma. Tudo começa a partir do um. O um é a origem, ele é o start. Dentro desse um, tem todos os elementos essenciais que o restante dos seres precisam. Ou todo o processo vai surgir a partir dessa única semente, essa unidade chamada imagem original. Beleza? É uma exemplificaçãozinha que me veio à mente quando eu estava estudando essa parte aí, né? Mas enfim, é a minha exemplificação, tá bom? Certamente quando você se debruçar sobre o livro, ler mais ali, certamente você vai ter os seus próprios insights, as suas próprias visões, né? Isso é muito importante, inclusive, né? Seguindo ali então, além disso, não existe tempo na imagem original. Eu já dei um start sobre isso na telinha anterior. Entretanto, se devemos utilizar um conceito temporal, passado, presente e futuro, estão todos unidos num único agora. No único agora, um instante tem dentro dele contido tudo do passado, do presente e do futuro. Essa é a imagem original. Essa é a estrutura da imagem original. Isso pode ser comparado a um rolo de filme de movimento no qual passado, presente e futuro estão todos ali contidos, né? O tempo está unido num único ponto, em outras palavras, a eternidade no momento e o momento está na eternidade. Assim, o momento e a eternidade são a mesma coisa. Isso significa que a imagem original é um mundo de continuidade pura. O estado no qual Sun-San e Hyun-San, Yang e Yin estão unidos. Em outras palavras, continuidade pura caracteriza tempo na imagem original. Continuidade pura. Essa continuidade pura, na tradução, é difícil, né? Você achar as palavras que realmente consiga trazer o contexto e o significado disso. Mas quando a gente coloca o exemplo da semente, eu acho fantástico esse exemplo da semente, porque dentro dessa semente tem também, se você olhar a questão, por exemplo, da análise genética, o que é a semente de uma árvore? Ela é o resultado de tudo aquilo que teve de melhorias, de mutações, de adaptações para determinada região, determinado solo, etc, 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 daquela espécie específica, né, que é aquela semente. E ela também traz essa característica para a vida dessa planta que vai ser gerada a partir dessa semente. E ela também já prevê as condições para a perpetuidade, para o futuro, porque inclusive a capacidade de reprodução tem para essa planta que está lá essencialmente guardada dentro dessa semente. Estou falando do exemplo da árvore, né? Se você aplicar isso para, por exemplo, como eu já mencionei, a primeira célula fecundada na vida humana, é a mesma coisa, né? Nós trazemos toda a bagagem, todo o arcabouço genético do passado, né? Todas as características herdadas, né, que nós trazemos dos nossos antepassados, pais, avós, paternos, maternos. Também temos todo o potencial para a nossa vida nesse momento presente, mas também temos o potencial para a perpetuação desses atributos e a transmissão deles para as próximas gerações. Beleza? Então, é uma exemplificação assim bem simples, né? Bem mais infantil, vamos dizer assim, para poder tentar passar para vocês o que traz essa ideia de continuidade pura, né? O que significa ter esse atributo, né? A imagem original, Deus, na sua estrutura, na sua unidade, possuindo essa continuidade pura, essa capacidade de conter multidimensionalmente sobreposto toda a estrutura espacial, toda a estrutura tridimensional do universo, como também a estrutura tridimensional temporal do universo, do cosmos, né? Beleza? Vamos avançar? Em resumo, então, a imagem original é unidade pura, né? O aspecto espaço, o aspecto tempo. Perdão.
não somente tempo e espaço, mas as causas de todos os outros fenômenos, exceto para fenômenos não principalísticos relacionados com a queda humana, conteúdo lá do capítulo 2 do princípio divino, tá bom? Então, as questões problemáticas, né, todas essas estruturas problemáticas de relacionamentos dentro da estrutura humana, elas não se enquadram nessa reflexão que ele está falando. Né? Essa questão da unidade pura desencadeadora de todos esses fenômenos são os fenômenos naturais originais. Todos aqueles que são desenvolvidos ou foram desenvolvidos a partir da queda do ser humano e de todas as consequências da queda, isso eles não, o pensamento de unificação não aborda, ele não admite que seja colocado dentro desse conceito. Beleza? Em outras palavras, todos os fenômenos do universo, incluindo tempo e espaço, apareceram a partir desta unidade, tal como um número infinito de retas infinitamente longas pode ser desenhado acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda a partir de um único ponto. O mundo de tempo e espaço se expande infinitamente. O mundo de... Eu devia ter grifado aqui, né? É uma dica, né? Você está com a caneta na mão, o seu caderninho aí, anota lá. Isso é uma dica. Olha aqui que ele está dizendo aqui, ó. O mundo de tempo e espaço basicamente é a expansão. Se originou a partir da expansão, continua se expandindo e permanecerá se expandindo infinitamente a partir desta unidade, nas direções acima, abaixo, frente, atrás, direita e esquerda. Essa origem, essa unidade pura, essa unidade, essa estrutura que nós chamamos imagem original, ela é o ponto de início para infinitas retas que partem a partir de e seguem nas mais diferentes direções de forma infinita, formando o que nós conhecemos hoje como o cosmos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Essa estrutura, espaço e tempo. Beleza? Ok? Não importa, então, quão vasto e infinito o universo possa ser, e não importa quão complexos os fenômenos e movimentos no universo possam ser. Os princípios fundamentais que regem tempo e espaço e todos os fenômenos no universo residem nesse único ponto, ou seja, na unidade. Na unidade da estrutura da imagem original. Tudo isso nós poderíamos definir com uma única palavra: Deus. Ok? Em outras palavras, o princípio de unificação, o princípio da ação dar e receber, o princípio do amor residem nesse único ponto. Ou seja, parênteses aqui, não existe unificação, não existe dar e receber, não existe amor se nós não estivermos a partir deste único ponto. Se nós não estivermos iniciando, né, seguindo a partir, tendo como origem esse mesmo ponto. Iniciando um movimento que é para ser infinito, seja espaço, seja tempo, seja de forma espacial, seja de forma temporal. Assim, espaço foi desenvolvido a partir do único ponto, da base de 4 posições, e o tempo foi desenvolvido a partir do único ponto da ação, origem, divisão, união, ou seja, a partir do centro, a posição centro nessa estrutura, seja ela vista espacialmente como base de 4 posições, seja ela vista temporalmente como ação, origem, divisão, união, é o mesmo ponto. O coração, aquele impulso de buscar alegria através de amar. Um impulso incondicional, irreprimível, que consequentemente teve como subproduto inegável, inexcusável, a necessidade de encontrar um parceiro. Por isso ele começou a traçar retas a partir desse ponto, de forma infinita, buscando encontrar o seu parceiro ideal para amar e sentir alegria. Beleza? Show de bola? Espero que tenha sido boa essa aula, espero que tenha ajudado a sua compreensão, o seu entendimento sobre a ação, origem, divisão, união, né? Eu trouxe só alguns trechos, então fica a dica, né? Dá uma olhadinha com calma no livro, pega ali, dá uma lida, faz a sua reflexão, faz os seus insights. Se não ficou muito claro, assiste de novo, a gente está deixando gravado para você poder voltar a esse material e ver novamente, rever. Sempre aparece alguma coisa que em determinado momento a gente não percebeu. E aí eu quero já deixar feito o nosso compromisso. A nossa próxima aula, então, né, tá feito aqui já o nosso acordo. Nós vamos aplicar ação, origem, divisão, união como uma contraproposta à teoria tese, antítese e síntese, ou seja, a teoria da dialética. Beleza?
mas isso é assunto para a próxima aula, então vamos deixar isso para a próxima aula. Aguardo vocês na próxima aula, agradeço a sua atenção, nos vemos lá então, beleza? Até mais, tchau!